Olá, né? Então, eu quero nesse vídeo deixar um pouco mais claro aí como que será então esse encerramento, né, do primeiro bimestre na matéria de sociologia. Então, venho por meio deste vídeo destacar algumas questões aí que eu já tinha reforçado aí ao longo das minhas videoaulas, né? Mas caso alguém ainda esteja com dúvida, vai ser a partir dos seguintes aspectos. Primeiro, a realização das atividades que eu tenho postado, né, via Google Sala de Aula, né? Essas atividades, ela vai ter um peso de 0 a 6 pontos na matéria, né? Outra questão, as atividades que vocês fizerem do caderno do aluno, que é justamente aqueles momentos, né, que tem subdividido o caderno do aluno em algumas atividades, fazendo terá 1,5. Outra coisa que vai equivaler 1 ponto seria assistir aulas do centro de mídias. 1 ponto. E depois de assistir, montar um relatório da aula que você assistiu. No caso de sociologia, vai valer 1,5, né? Então, fazendo essa somatória de pontos, eu vou ter uma noção geral, né, de como você foi na matéria, né, para que eu possa tirar então a média. Outra questão importante que eu acho importante e pertinente salientar é justamente essa questão de como vai ser a frequência, né? Alguns devem estar se perguntando como que o professor vai dar presença ou falta, já que a educação é à distância. Então, nesse quesito, a ideia é justamente que aquele aluno, né, que está recebendo as atividades, está realizando elas e reenviando para o professor, então ele está em dia, né, nessas atividades. O professor vai ver como presente. Ele está presente e não ausente nas atividades. Ele sempre dá um parecer, né, entregando suas produções. Já aquele que, porventura, o professor enviou as aulas, né, enviou as atividades, aquela bateria de questões e tudo mais, a partir do livro didático, ou mesmo de vídeos do YouTube e tal, e ele tendo acesso à tecnologia, mas mesmo assim ele não fez, né, o professor vai perceber que, de fato, esse não vai ter uma frequência, né? Ele está ausente mesmo tendo acesso à tecnologia, né? E aquele outro caso do aluno que não tem acesso à tecnologia nenhuma, né? Esse, né? Justamente a equipe gestora, a educação, né? E a direção escolar, juntamente com os professores, nós temos tentado fazer o seguinte, né? Fazer com que ele faça por meios físicos, né? Depois combine entre professor e escola uma data, aliás, um dia para entregar essas produções físicas até a escola. Aí o professor vai, né, num dia marcado, e pega essas produções e pode fazer a sua correção, né? Isso ao longo desse primeiro bimestre que se encerra amanhã. Como encerra amanhã, então procurem, né, aqueles que entraram um pouco mais atrasado nas turmas para fazer essas atividades, né, correr atrás aí do tempo perdido, certo? Até porque se estamos encerrando o primeiro bimestre, a partir do mês que vem a gente já dá continuidade não mais aos conteúdos desse primeiro bimestre, a gente já vai dar continuidade ao segundo bimestre e assim por diante os conteúdos que lá são contemplados, né, no currículo de vocês. Então, seria justamente para esclarecer algumas questões, né? Outra questão importante é que no caso das aulas de projeto de vida e eletiva e até mesmo tecnologia, o olhar vai ser muito mais categórico no sentido da frequência da participação do aluno, ou seja, na realização da atividade, né? Tanto que há 3 eixos a serem valorizados dessas específicas matérias, né? Que seria o engajamento pleno, ou seja, aquele que entrega todas as atividades, está sempre participando. O satisfatório, aquele que não entrega todas, mas ele tem a sua participação ali, ele entrega algumas atividades, outras não, né? Mas ele está participando. E o insatisfatório, aquele que entrou, viu as atividades, percebeu que os professores estão se mobilizando para fazer com que o conteúdo chegue até o aluno, mas ele não faz, né? É insatisfatório, ele sequer participou, entregou uma produção, ou mesmo tirou dúvidas. Então, dentro desses 3 aspectos, é importante que o aluno perceba que a sua frequência se dá a partir da realização das atividades, né? E caso tenha dúvidas, que ele possa chegar no professor e mandar ali mensagem, né? Professor, não entendi tal questão, né? O que o senhor quer, na verdade, dentro com essa atividade? Qual é a proposta e tal? Então, isso os professores, de certa forma, estão como um todo aí à disposição de vocês, né? Então, é justamente esclarecendo esses pontos para que vocês não tenham dúvidas e que, ao mesmo tempo,
né, possam estar realizando essas atividades e fechando esse primeiro bimestre sem maiores problemas, né? Seria mais ou menos nesse sentido que é o critério do qual eu vou poder tirar, então, uma média de vocês, né? Mas, sobretudo, tenha a ciência de que o professor está justamente percebendo o esforço e a dedicação de vocês, né? Eu percebo o quanto vocês têm feito as atividades, né? Quando tem dúvidas, procuram perguntar, né? Aquele que porventura ainda não estava nas turmas, pediu o código, né? Eu passei, ou mesmo anexei o e-mail dele. Então é aquela coisa, é um trabalho em conjunto, né? O professor ajuda, né? E aluno também aí demonstrando o seu engajamento e participação. Então isso é muito satisfatório e eu percebo que vocês têm interesse aí, né? E isso em ambas as turmas, tanto o primeiro como o segundo e terceiros anos, né? Então esse vídeo é mais mesmo para esclarecer algumas dúvidas, né, que porventura um ou outro ainda tenha, né, e que nós estamos encerrando então o primeiro bimestre. Logo mais, né, virá aí a reunião de conselho e tudo mais, e mais à frente já virá também o segundo bimestre. E aí assim por diante. Como a previsão é que a gente não volte tão logo assim, vamos dizer, no ensino presencial, então a gente vai continuar aí com essa educação à distância. Então, uma vez que vocês já meio que estão se adaptando a esse meio, né, de tecnologia, aulas à distância, então é só se reiterando, aprimorando esse veículo que a gente com certeza poderá ter aulas cada vez mais criativas, né, e um retorno mais satisfatório de vocês, os professores sempre buscando aí, né, aprimorar também seus métodos, suas metodologias para melhor ofertar, né, uma educação para vocês, né, e a gente caminhar junto aí nesse processo educacional, ok? Então, desde já agradeço a atenção de vocês e até breve.